Sexta-feira, 3 de abril de 2015. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Olha o que preparamos para a edição de hoje. Estreia hoje à noite aqui na UPF TV a 4ª temporada do programa Momento Patrimônio. No quadro Acorde, o que a filosofia tem a dizer sobre projeto criado para debater assuntos do dia a dia. Doces, presentes, chocolates. Será esse o verdadeiro sentido da Páscoa? Hoje é sexta-feira, tem dica de cinema, previsão do tempo para o fim de semana e ainda, Grupo da Medicina da UPF promove e distribui sorrisos aos pacientes internos do Hospital São Vicente de Paulo. Então continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Hoje à noite, a UPF TV, em parceria com o curso de História da UPF, exibe o primeiro episódio da 4ª temporada do programa Momento Patrimônio. A série deste ano vai tratar da valorização do patrimônio nas comunidades escolares, nos bairros de Passo Fundo. O tema de estreia é Rede de Memórias, Patrimônio, Ensino e Extensão. O programa vai ao ar hoje às 9 horas da noite. Confere um trecho. O que representa esse trabalho, esse projeto Rede de Memórias, quando se refere a patrimônio e a história local? Seja esse patrimônio material, imaterial ou natural, como a gente vai ver ao longo da temporada, que aparecem muitas vezes, né? E, aliado a isso, que essas comunidades estão inseridas, sim, na história local, apesar de muitas vezes elas não aparecerem, de nós não termos registros. Então, esse projeto ele vem buscando redescobrir a história local a partir da visão dessas comunidades. Aqueles que se dedicaram a escrever a história do município, as memórias, se detiveram a uma memória política e econômica das elites da época. E então nós temos dificuldade muitas vezes em até mesmo pesquisar essas comunidades que estão distantes de um centro da cidade e também que muitas vezes não se reconhece como patrimônio central, com esses patrimônios tombados. Não que nós queremos desfazê-los ou diminuir a sua importância para a história da cidade, mas nós queremos reconhecer e também buscar a salvaguarda destes patrimônios que durante muito tempo foram esquecidos. Eu tenho uma filha pequena que já estuda um pouco mais a história e a memória do lugar. Isso não era um assunto corriqueiro, então é uma grande novidade. E a gente defende, eu como professora e agora no poder público, a gente sabe que a educação patrimonial é fundamental, tanto para identificar o papel e o patrimônio que a comunidade representa, quanto o patrimônio que está no centro, que a gente fala que é um patrimônio mais de elite, mas que representa a história de todos nós. Perfeito. É o caminho das tropas, é o indígena, é a ferrovia, identificar esse traçado urbano, levar todo mundo até o interior, conhecer o que era uma brisoleta, entender essa ocupação rural, que também é importante na nossa cidade. As próprias áreas ambientais, né, que hoje Eu é um ia dizer, patrimônio. a área ambiental... Hoje é sexta-feira santa, estamos quase na Páscoa, época de muitos doces, chocolates, de presentes. A movimentação no comércio mostra que para muita gente o sentido da Páscoa é esse. Mas e para os religiosos? Qual o verdadeiro sentido? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o arcebispo metropolitano de Passo Fundo, Dom Antônio Carlos Altieri. Seja bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado. Jean, boa tarde a todos que nos ouvem. Nessa sexta-feira, dia da paixão, dia da morte de Jesus, né? Isso. É marcante para nós tudo isso. Essa tradição da festa vem do povo hebreu, evidentemente, que se libertou da escravidão do povo egípcio, né? E atravessou o Mar Vermelho, a pé enxuto, chegando na terra própria, eles plantaram-as, né? E as primeiras espigas eram oferecidas a Deus como gratidão. Então essa passagem era uma data significativa, histórica, né? Só que Jesus, vindo ao mundo no projeto de salvação, deu um sentido novo. A libertação do pecado para a graça, da morte para a vida. Ele mesmo faz a experiência de morte, às 3 da tarde, a hora nona, né? Ele do alto da cruz entrega a vida por nós, cumprindo o que ensinou, dos valores que, segundo a mentalidade do mundo da época e de hoje, são muito invertidos, né?
as bem-aventuranças, felizes os pobres, felizes os puros. E ele ensinou a perdoar quando a lei era olho por olho. Então, no alto da cruz, ele cumpre isso quando a turma está, né, o provocando, etc. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, do alto da cruz, ele cumpre a missão, vive aquilo intensamente, mas não termina ali. Ele faz a experiência da morte, mas justamente o projeto de Deus é perfeito, o faz reviver no domingo da ressurreição. Dom Antônio, aí que está o sentido da Páscoa, então? Isso mesmo, Páscoa é passagem, é mudança de vida, é passagem da escravidão para a liberdade, né? Eu acho que só quem viveu assim, dependente, né, de uma situação, nós podemos imaginar, quem sabe, um emprego forçado, porque não gosto daquilo, mas tem que fazer, né? Quando encontra um espaço para realizar o seu dom. Não deixa de de ser uma com libertação. gosto. É uma libertação. Para a gente ter ideia do que significaria, né? Mas do pecado para a graça é uma mudança total. Você está escravo de uma visão limitada, de um túnel sem fim. Né? Oprimido, né? Oprimido. Como o Papa falou para os jovens, quem tem fé tem futuro, te abre, te descortina todo um futuro. Quer dizer, você entra a participar de um projeto, saber que você é herdeiro de um céu, o Pai te espera, né? Então você não tem medo nem da morte. Dom Antônio, e numa época que a gente, como eu disse no início da nossa entrevista, por bem ou por mal, querendo ou não, existe uma indústria, existe todo um comércio aí que incentiva o chocolate. A sua visão com relação a isso, porque na antiguidade, o sentido do ovo de Páscoa, que é de lá que vem, era o ovo de galinha decorado e dado como presente. Justamente, é o sentido da vida, né? A fertilidade, né? Tanto as primeiras espigas foram ofertadas, mas a celebração continuou de várias formas, se enculturando nas épocas, né? É evidente que o ovo ali está germe da vida, né? Então, o ovo de Páscoa porque ele é mais saboroso e o comércio, então, né? E também se associa um pouquinho ao coelho, que não bota ovo, né? Mas a fertilidade também dessa espécie, né? Que prolifera e é vida, né? O crescer e multiplicar-vos, né? O assumir assim com maturidade a beleza da criação que nos foi dada. Tanto que a nossa arquidiocese nesse ano vai ter como tema o objetivo da evangelização a natureza, a vida. E para que a vida exista tem que ter todo um contexto, todo o ecossistema, né? A água, o verde, enfim, tudo nós temos que pensar em função do homem que é o centro do mundo, é aquele a quem Deus confiou essa missão bonita. E como os pais podem valorizar esse sentido todo que o senhor está explicando aí com os filhos? Olha, infelizmente, nada se improvisa. Se eles próprios não estão convencidos, né? Como vão convencer? Deixam formar, ou já são fruto de uma sociedade consumista que faz perder o sentido e o significado das coisas, torce para o interesse do econômico, né? Então fica difícil. Mas como o jovem, a criança está aberta a verdadeiros valores, ela é curiosa, ela gosta de saber a fundo as coisas. Se os pais perceberem, isso a gente sente muito na catequese, quando os pais começam a se inteirar, gostam, se aprofundam mais do que quando fizeram a própria catequese imaturos, crianças, jovens, adolescentes. Então, se trata dos pais também sentirem a responsabilidade que tem na educação dos filhos e retomarem folcloricamente ou tradicionalmente, mas sobretudo num sentido justo das devidas coisas. A criança hoje não é mais bobinha que você pode contar só a historinha da carochinha, ela vai na internet e te ensina. Então, se você falar o sentido exato e profundo e verdadeiro daquele sinal, daquela festa, né? É Jesus que está se entregando, está morrendo, a criança chora, se comove, assiste agora nós temos as encenações da paixão, a via sacra, né? E como eles vivem intensamente. Infelizmente, o que acontece é que, voltando para casa, as famílias nem sempre estão preparadas para isso. Então, eu diria, os adultos tomarem consciência de quanto tem que ser verdadeira a sua convicção de fé e passar esses valores pela vivência, e não só por delegar a um catequista que faça a parte boa, ou escola católica que ensine, não é? Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações aqui, pelas suas considerações. Conversei com Dom Antônio Carlos Altieri, que é arcebispo metropolitano de Passo Fundo. Uma ótima Páscoa para o senhor. E eu deixo também para você, para todos que nos ouvem, acrescidos desse dom que ele me deu, de poder interceder junto a ele
e pedir que para cada um e para cada família desça abundante a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. O alvará para o início da construção do Passo Fundo Shopping foi entregue ontem, quarta-feira, dia 1º. A previsão do término das obras é para abril de 2017. O shopping terá aproximadamente 79 mil metros quadrados, com cerca de 280 lojas, 6 salas de cinema com projeção em 3D, ampla praça de alimentação, quiosques e um hipermercado. O estacionamento contará com mais de 1.600 vagas. E já está valendo: quem precisar preencher o requerimento do seguro-desemprego ou tiver que comunicar dispensa de trabalhadores, só poderá fazer pela internet, através de um aplicativo específico. O serviço está disponível no portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho. O endereço é este que está aparecendo aí na tela. O dispositivo online já era usado antes, mas agora passa a ser obrigatório. Os antigos formulários impressos não serão mais aceitos pelo Ministério do Trabalho. A medida é para dar mais segurança às informações. Veja depois do intervalo o que a filosofia tem a dizer sobre. Esse projeto foi criado para debater assuntos do dia a dia e é o nosso quadro Acorde de hoje. E ainda, eles invadem quartos e distribuem sorrisos. Veja como é o trabalho do grupo Sorriso Voluntário da Faculdade de Medicina aqui da UPF.